Nesse vídeo eu vou mostrar como você consegue analisar os relatórios de vendas da sua empresa aqui no Bitrix 24. E o legal é que a conta é totalmente gratuita, então independente se você tem uma conta paga ou grátis, você vai conseguir acompanhar e fazer uma análise do seu CRM, o CRM de vendas, ok? Eu já estou aqui na minha conta e coloquei aqui uns leads, são fakes, é claro, mas eu já coloquei para a gente poder ter uma ideia e como esses dados são interpretados, a gente vai precisar de algumas informações. Então aqui eu já estou no meu painel de CRM e os dados de vendas que eu fiz aqui esse teste, ele faz um comparativo de dezembro com janeiro. Então, para chegar no campo e fazer essas análises, eu vou no Sales Intelligence. Então, eu cliquei no Sales Intelligence e eu venho em relatórios. Em relatórios, eu vou pegar praticamente aqui a parte de vendas e fazer uma análise breve de cada uma dessas aqui. Então, o primeiro ponto que a gente tem aqui é o funil de vendas com conversão. Então, eu vou ocultar aqui a imagem para facilitar a apresentação. Então, o que ele apresenta aqui para nós? Cada coluna dentro da nossa fase do CRM, então a jornada que o lead percorreu até chegar ao final da fase ou ele ser descartado. Fábio, como assim? Se eu vir aqui no CRM e vir aqui em negócios, eu estou na minha pipeline. Então, eu sei que na entrada de lead, proposta, em progresso, final, assinatura de contrato, perdido e tudo mais, eu tenho essa mesma jornada aqui dentro do nosso funil de vendas. Então eu sei que entraram nesse período que eu estou analisando, né, dos últimos 90 dias aqui, vendas, a pipeline, a data, aqui tudo certinho, eu sei que teve 23 leads que entraram dentro desse período. Que avançaram, a gente teve um total de 69%, são 16 leads. E o valor de negócio ali a gente tem 42 mil. E a duração desses leads, então isso é legal também, a gente sabe quanto tempo o lead ele fica em cada jornada. Então assim, quanto mais informações melhor. Então eu sei que no final dessa jornada, a minha média de conversão é de 47%. É claro, estou fazendo uma análise aqui de acordo com esse fictício que eu coloquei aqui, né? Já são dados bem importantes que você consegue analisar. Então quanto mais informações, se você fazer uma análise anual, semestral, enfim, quanto mais tempo e mais leads você tiver, mais próximo do fiel vai ser esses dados. Então a ideia é analisar bem com calma, mas aqui a gente sabe, né? O percentual de venda aqui, achei que tá bem alto, então tá legal, vamos lá. Próxima etapa é o funil de vendas, então aqui a gente tem com conversão, vamos seguir no de vendas e vamos pular para o plano de vendas. Plano de vendas é onde a gente configura as metas, eu já tenho um vídeo aqui que ensina como fazer isso, então não vou adentrar muito nesse espaço aqui, ok? Então vamos para o próximo. E aqui a gente tem a tendência de vendas, mas o que é a tendência de venda? É um gráfico que a gente tem, onde a gente consegue fazer um comparativo de vendas repetidas comparado a um período anterior. Então você pode ver que você tem duas linhas aqui e o período que está passando. No caso que a gente tem os últimos 30 dias, então o que ele está fazendo? Ele faz o seguinte, ó, digamos que aqui no dia 20 de novembro, ele mostra aqui que teve, no caso, um início, no caso, um lead, e embaixo na lista, a laranja, ele coloca como repetição, e ele colocou como não teve nada no período anterior. Então o que acontece com isso? Ele vai fazer um comparativo dessas duas linhas e com base, se você tiver um certo volume aqui de linhas, você consegue ver uma tendência de vendas com base nas curvas. E aqui abaixo a gente tem uma comparação, percentual e tudo mais, fazendo essa comparação e depois ele vai te dar um relatório com base nisso. Então aqui, se você quiser se aprofundar um pouco mais, também tem um ponto de interrogação aqui que ele vai te dar os detalhes a respeito. E por último, mas não menos importante, a gente tem a comparação. O que é comparação? Esse relatório aqui, eu acho que ele é um dos mais importantes que a gente tem. Por quê? A gente consegue fazer um comparativo de vendas analisando períodos. Então, um exemplo. Se eu colocar aqui, período de relatório, esse mês comparando com o período do mês passado, então a gente está chegando no final do ano, se quiser comparar os últimos 6 meses ou esse ano que passou, comparado com o outro antes, se você tiver dados já cadastrados para isso, você vai conseguir visualizar. Então, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar aqui um comparativo, né, de dezembro. Aqui a gente está comparando, né, dezembro com novembro. Ele vai separar por dia as vendas. Como eu separei todas elas aqui num negócio fictício, fiz tudo em um dia só, acabei distribuindo, não ficou tão legal essa distribuição em valores, mas dá para aqui no final verificar qual que é a diferença de vendas. Então ele mostra aqui, né, que no período atual a gente tem 27.800 e aqui a gente tem 14.300. Mas sabe, de onde que ele puxa isso daqui? Ele puxa do fechamento, né? Então vamos lá. Se eu vim aqui e colocar, ó, as vendas ganhas, aqui vai ter uma data, né? Data de encerramento, ó, data de término. Se eu alterar essa data de término, então, olha, vou dar um exemplo aqui, tá? Vou mostrar na prática. Ó, 27.800, 14.300. Se eu pegar essa venda aqui, que tem o valor de 20k, e jogar para o mês passado e atualizar o nosso relatório, olha só.
esse valor que tá agora, vamos mudar. Ó, pode ver que ele jogou esse 20k lá para o mês anterior, porque foi a data de fechamento. Então aqui a gente tem outras maneiras também de analisar, exemplo, por vendedor, ou por vendedor, no caso, o vendedor responsável que fechou a venda. Posso incluir também outros campos aqui também, ó, moeda, probabilidade, novo negócio, enfim, tem uma infinidade de informações que a gente pode incluir. Mas o principal é fazer um comparativo de vendas de um período com um outro período que a gente queira analisar. Então esse é um vídeo bem breve, né, um vídeo rápido para explicar como você consegue utilizar a ferramenta. Se você gostou desse vídeo, deixa um like e não deixe de se inscrever no canal. Até mais.